Nós estamos falando algo em torno de 3 milhões de pessoas. Então, a escola pública em São Paulo, elas são inclusivas? Nós não tivemos, na nossa formação, a orientação para trabalhar com pessoa com deficiência. É evidente que, às vezes, você depara com um pai que, por falta de orientação, por falta de conhecimento, tem medo do filho acabar sendo prejudicado porque tem uma pessoa com deficiência na sala. Nós vamos ter o nosso evento. Ficamos em primeiro lugar no Campeonato Mundial de Atletismo. Pode falar. Começa agora o programa Pode Falar e nós vamos abordar um tema que toca milhões de brasileiros e que muitas vezes é tratado com descuido e distância. A inclusão da pessoa com deficiência. Quais os obstáculos que esses cidadãos enfrentam diariamente? Barreiras físicas, sociais, digitais para estudar, trabalhar, se locomover e simplesmente exercer seus direitos? E o que o Estado de São Paulo tem feito na prática para mudar essa realidade? Para falar sobre isso, eu recebo o secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Marcos da Costa. Marcos, tudo bem? Obrigado por nos dar essa entrevista. Obrigado, Herdeiro, a você por abrir esse espaço importante para falar desse tema, que é um tema que interessa a todo mundo, não só as pessoas com deficiência, mas a sociedade como um todo. Muito obrigado. Eu sugeri, né, eu te convidei para fazer essa entrevista porque nós nos encontramos aí em São Paulo e eu fiquei impressionado com o trabalho que você tem desenvolvido. Então, porque a gente tem que mostrar isso para o mundo, né? Vamos explicar primeiro, Marcos, o que é a pessoa com deficiência, até para a gente entender o alcance da sua secretaria. A pessoa com deficiência é aquela que tem algum tipo de impedimento, é isso? Na verdade, assim, eu sempre observo que todo mundo tem deficiência, ninguém tem corpo perfeito, né? Você está usando óculos, cada um de nós tem a sua questão, então não existe corpo perfeito, todo mundo tem deficiência. Acontece que, às vezes, essa deficiência alcança um tal grau, né, uma tal dimensão, que ela pode enfrentar barreiras que impeçam o exercício de direitos básicos da cidadania. Então, para exemplificar, imagine um surdo que chega numa delegacia de polícia e não consegue explicar para o delegado o crime que sofreu, onde foi, quem foi que praticou, etc. Porque ele não fala português, ele não fala, porque ele é surdo, o surdo não fala. Aquele que dá surdo normalmente não é letrado em português, então não adianta ele escrever bilhetinho, e ele só se comunica através do sistema de Libras, que é a língua brasileira de sinais. Normalmente as autoridades policiais, o sistema como um todo, não conhece o sinal de Libras. Então ele não consegue falar o que ele faz. Ele não vai na delegacia, ele não vai no médico, né? Ele não vai votar, ele não exerce direitos. Então é um exemplo de uma situação onde a deficiência alcançou um tal grau que gera dificuldades para o exercício da cidadania. Aí vem a sociedade, especialmente o Estado, criando políticas públicas para derrubar essas barreiras. E quantas pessoas tem hoje no estado que apresentam uma deficiência que a impede de exercer seus direitos? São 3 milhões de pessoas, William, das 4 deficiências, né, que é a motora, a auditiva, Hum. a visual e a intelectual. Nós estamos falando algo em torno de 3 milhões de pessoas. É um volume correspondente à população do Uruguai, para ter uma É ideia da incrível. dimensão desse No Brasil são, se eu não me engano, são 10 milhões, não é isso? de pessoas com deficiência, um número próximo a esse, É no Brasil como um incrível. todo. Então, o São Paulo, só São Paulo é 30%, 40% da população brasileira que apresenta algum tipo de De limitação, né? deficiência. É verdade. Ô, Marcos, essa questão da locomoção no estado de São Paulo, é, o metrô, ele tem 100% das estações acessíveis? Eu vi uma matéria falando sobre isso. É verdade isso? O metrô tem. E o trem agora, a Secretaria de Transportes Metropolitanos tem feito reformas que basicamente representam derrubar e reconstruir a estação para que elas também tenham acessibilidade, que são os dois grandes pontos de mobilidade do Estado de São Paulo, que é o trem e o metrô. O trem não só tem mobilidade, mas também tem toda a preocupação no acolhimento da pessoa com deficiência. Então, chega um cadeirante, chega um certo, é deslocado um funcionário, esse funcionário leva a pessoa com deficiência até a porta do vagão, comunica a estação destinatária, onde aquela pessoa vai descer,
A estação designa um funcionário que vai aguardá-lo na porta do vagão, ele desce, é dada assessoria a ele para que ele possa, então, se dirigir ao local onde ele, ou do destino dele. É bastante completa essa questão. Às vezes quebra. Nós temos um problema também cultural, né? Uhum. Tem o elevador, por exemplo, e às vezes esse elevador, pessoas sem deficiência começam a usar, forçam o elevador, o elevador quebra. Aí Tá. tem que fazer o conserto correndo do elevador. Mas a estrutura é bastante completa de tanto o metrô e agora também das estações de trem. E como é que vocês fazem nessa questão que a responsabilidade da locomoção é do município? Olha, a Vocês são gente tem, parceiros? Como é que é isso? nós temos interlocução, somos parceiros dos municípios, os municípios nos procuram, a gente ajuda na construção de políticas públicas, a gente dialoga sobre as necessidades. Uma situação como essa, às vezes o município não tem recurso, a gente procura ajudar no desenvolvimento de projetos, orientando aonde que ele pode encontrar recursos para desenvolver os seus projetos. Enfim, eu recebo prefeitos diariamente, agora mesmo saí de um encontro, tinham 12 prefeitos presentes, além de secretários e vereadores, de todo o estado de São Paulo. Vamos para a educação. A escola pública em São Paulo, elas são inclusivas? Então, a escola pública, quando nós entramos, o governador Tarcísio assumiu dia 1º de janeiro de 2023. Em 6 de abril de 2023, ele já editou o primeiro decreto da história do governo do Estado tratando da escola especial. É um decreto muito completo, trata da cultura da inclusão, trata da acessibilidade arquitetônica, tecnológica, de atitude, trata da cultura, trata da deficiência por deficiência, fala do cego, fala do surdo, fala do cego surdo, fala do cadeirante, enfim, é um decreto bastante completo. Aí vem a parte da implementação do decreto. Então, é feita desde a análise das demandas que tem nas escolas, aí é parte para a licitação. Nós temos hoje, William, para ter uma ideia, 2021, é o número que eu memorizei, 2021, o governo investiu R$ 780 mil em acessibilidade de escolas. Uhum. A última vez que eu tive com o secretário de Educação, ele me disse que está investindo entre obras em execução e licitação R$ 300 milhões. Então, o valor é muito expressivo. Contratação de profissionais de apoio, enfim, do equipamentos do contraturno, tecnologia voltada à inclusão do jovem dentro da sala de aula. Nós temos salas de contraturno que é fora do horário da sala de aula. O jovem pode ir para uma sala onde ele vai encontrar equipamentos na sequência de toda a educação dele, é fornecido para ele equipamentos. Tem profissionais das mais diversas áreas para dar suporte, enfim, é bastante completo. É evidente que num estado que tem praticamente 5 mil escolas, e essas escolas, 80% delas construídas antes da década de 80, né, quando começou a se falar em inclusão, tem muito a fazer. E Entendi. isso é um processo porque demanda recursos, demanda não só recursos, tempo. A contratação de profissionais, você identifica quais são os profissionais, não tem tantos profissionais no mercado, mas é um processo que está sendo enfrentado pelo governo do Estado pela primeira vez na história. O grande desafio da educação inclusiva é a falta de profissionais, é a verba. O que que você tem deparado? Que você tem ido às escolas para ver de perto isso, não tem? São os profissionais, é a qualificação dos São profissionais. Como profissionais? secretário, veja, nenhum de nós, eu digo qualquer área do conhecimento, William, você é um comunicador, eu sou um advogado, nós não tivemos na nossa formação a orientação para trabalhar com pessoa com deficiência. O que acontece? Esses profissionais, muitas vezes, têm medo de trabalhar com pessoa com deficiência, de fazer alguma coisa errada. E aí ele se isola, ele não chega perto da pessoa com deficiência. Isso acontece com todas as áreas, inclusive professores. Então, a Secretaria de Educação tem enfrentado esse desafio de levar não só profissionais qualificados, você tem professores especializados em de dar suporte no atendimento da pessoa com deficiência, que vai dar suporte ao professor da classe, mas também orientar e dar qualificação para esses professores. É um trabalho muito grande, mas que precisa ser enfrentado e a Secretaria tem trabalhado nessa linha. Um exemplo bem claro disso, Uhum. nós articulamos uma parceria, a Secretaria de Educação e o Comitê Paralímpico Brasileiro fecharam uma parceria. O Comitê Paralímpico assumiu o esporte em 70 escolas, levando o paradesporto para dentro das nossas escolas. E o paradesporto é legal porque ele serve não só para pessoa com deficiência, mas para pessoa sem deficiência também. Então, ele integra
Ele é um instrumento potente de De inclusão. integração. É. Aí é um projeto em 5 anos, tem 900 escolas no estado inteiro de São Paulo Uhum. com a prática de paradesporto. É um exemplo de medidas que estão sendo tomadas para cada vez mais levar a acessibilidade e inclusão para dentro das nossas escolas. Nós vamos falar sobre esporte daqui a pouquinho aqui, que é bem interessante o trabalho que você tem feito. Ô, Marcos, você começou a conhecer profundamente esses problemas, né, de locomoção e tal, quando você teve um acidente, não é isso? E aí você viu que precisava fazer muito pela pessoa com deficiência, né? Porque você sentiu na pele o que essas pessoas enfrentavam. Eu lembro disso, né? Você chegava nos ambientes públicos e você falava, meu Deus, como é que sobe isso aqui? Como é que a pessoa passa por aqui? Não tem uma rampa, não tem um. Não é? E aí você começou a pensar nisso e começou a se envolver com isso. Eu te acompanhei quando você começou mesmo como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, você estava lá direto, tratando desse assunto, né? É verdade. Tem uma outra dimensão, né? Porque todos nós somos sensíveis, a gente tem preocupação, a gente trabalha contra qualquer tipo de discriminação, mas na hora que você sofre na pele, aquilo que eu chamo de dor da alma, né? Uhum, De fato é inegável. Muda o patamar, muda a sua expectativa em relação ao mundo das pessoas com deficiência, né? Então, eu lembro bem, você comentou um dia que eu fui chamado para o evento. Esse evento teve uma apresentação, teve um show antes da fala, da minha fala, e a apresentação foi feita pelo Martinho da Vila, que eu adoro o Martinho da Vila desde criança. E eu disse para o Martinho, Martinho, eu adoro você, mas eu não fiquei assistindo o seu evento. Disse, por que não? Digo, porque eu fiquei o tempo inteiro, enquanto você estava apresentando, tentando descobrir como é que eu fazia para subir aquela escada, porque não tinha rampa, não tinha apoiador de braço, eu andava com andador na época, já não estava de cadeira de roda, mas estava com andador, e uhum. eu fiquei tentando identificar. No fundo, sabe o que eu fiz? Eu pedi para a pessoa do lado, que eu não conhecia, eu digo, o senhor pode fazer mais gentileza? A hora que me chamarem, o senhor levanta comigo e me dá o suporte para eu conseguir subir a escada? É um exemplo simples, mas como muitas vezes a gente se depara com esse tipo de barreira, infelizmente. É como você disse, a gente não foi educado, né, a lidar com isso, né? E aí essa é a minha pergunta agora. A gente falou aí da questão da necessidade de ter mais professores, né, na educação inclusiva, de ter mais investimentos nas escolas, mas a minha pergunta vai em direção às pessoas que estão lá, os alunos. Os alunos com deficiência, eles enfrentam resistência de outros estudantes, de pais, de professores. Como é que é isso? Eu acho que hoje menos do que no passado. Eu acho que hoje, exatamente por causa desse movimento que teve, tanto em nível das escolas estaduais quanto das universidades, porque as universidades também não tinham essa preocupação na inclusão. Meu filho, que é autista, meu filho entrou na FAU, que é a Faculdade de Arquitetura da USP, né, daqui de São Paulo, e depois de 2 anos ele desistiu, porque ele não tinha ambiente para se desenvolver. Esse movimento que está sendo feito hoje, da sociedade, dos governos, tem mudado esse cenário. Hoje, a criança na escola, o jovem na escola, ele já tem um acolhimento muito maior do que tinha antes. É evidente que, às vezes, você depara com um pai que, por falta de orientação, por falta de conhecimento, tem medo do filho acabar sendo prejudicado porque tem uma pessoa com deficiência na sala. Fala, a professora vai dar muita atenção a essa pessoa com deficiência, vai deixar de dar atenção no meu filho. Não é verdade. A pessoa com deficiência não precisa de uma atenção especial. Ela tem que ser tratada da mesma forma como outras pessoas. O que ela não pode enfrentar o obstáculo, Uhum. mas ela tem que ser tratada como qualquer pessoa. E no âmbito das universidades paulistas, públicas, aconteceu o mesmo movimento. Hoje as universidades têm todo um trabalho, têm todo um histórico, inclusive em parceria com a própria secretaria, no sentido de se tornar ambientes que propiciam aos seus estudantes desenvolverem o seu potencial na plenitude. Você, já que você está falando sobre universidade, você tem uma parceria com a USP para a questão de levar a educação inclusiva, não é nem educação inclusiva, né? É um ensino inclusivo, não é isso? Como é que é esse trabalho? É. Logo que eu entrei aqui na secretaria, eu tinha contato com as universidades, fui conversar com os leitores da USP, da Unesp, da Unicamp e da Univesp, que é a plataforma virtual, a Universidade Virtual do Estado. E eles todos imediatamente abraçaram a causa. E aí nós tivemos algumas ações em conjunto. Uma delas é a primeira vez que a USP, Unesp e Unicamp publicam um edital em conjunto para financiar projetos, estudos
de tecnologia assistiva, que é a tecnologia voltada a dar suporte à rotina, à vida diária, das pessoas com deficiência. Foi um edital de 10 milhões, 5 milhões da USP, 2 mil da Unesp e da Unicamp, e foi apresentado um número enorme de projetos. Foram 56 projetos de tecnologia assistiva apresentados por esse edital e que estão trabalhando. São 2 anos de prazo para apresentar os resultados. O ano que vem a gente vai ter resultados. E ao lado disso também, nós conversamos com a FAPESP, o professor Zago, que era reitor da USP, também da mesma forma, ele imediatamente abraçou. Então nós conseguimos, articulamos a publicação de editais, onde pela primeira vez a Secretaria aparece para instalação de centros de pesquisa, chamados CCDs, Centros de Ciência para o Desenvolvimento, articulado para a Secretaria, com temas apresentados para a Secretaria. Nós tivemos 3 primeiros centros articulados no primeiro edital. Um centro para desenvolver equipamentos de uma complexidade maior, como o exoesqueleto brasileiro. Nós vamos ter o nosso exoesqueleto. Ah, Um é? para Olha que um para interessante. desenvolvimento muito legal. Esse da USP. Esse é comandado pelo professor Arturo, que é um espanhol de Toledo, cujo pai foi o primeiro diretor do hospital que é referência em reabilitação em Toledo, na Espanha. Na Espanha inteira, o hospital de Toledo, o pai do Arturo foi o seu primeiro diretor. Olha isso. E ele, Arturo, é engenheiro, desenvolvendo esqueleto, até em função de homenagem ao pai, já falecido. A Unesp, em Bauru, desenvolvendo próteses, órteses, e a Unicamp, em Campinas, desenvolvendo inteligência artificial em prol da pessoa com deficiência auditiva, em prol do surdo, usando inteligência artificial para isso. Esses centros, nós articulamos para cada um ficar numa das universidades, mas ele é composto por pesquisadores das outras universidades, das universidades federais de São Paulo, alguns centros com pesquisadores de fora do país, de universidades internacionais, e além de institutos como o IPT, e participação, enfim, da sociedade civil. Esses vão dar muitos frutos. E agora, faz 2 semanas, anunciamos mais 4 centros. Um de educação, então, desenvolvimento de equipamentos para suporte à educação da pessoa com deficiência. Um de inteligência artificial para a educação também, mas para autista, utilizando inteligência artificial para suporte na aula para autista. Um com paradesporto, e o quarto com deficiência visual. Eu vou dar deficiência visual, tem um equipamento que que o cego utiliza muito, chama linha Braille. É como se fosse um teclado, só que Uhum. os pinos do Braille vão subindo e descendo na medida que o texto vai passando, e ele vai lendo através desse teclado. Custa R$ 30.000 esse teclado. Então, Nossa. E nós vamos desenvolvendo desenvolver o aí, teclado brasileiro. vai colocar o custo lá embaixo, né? É isso, exatamente. Todo esse esforço é no sentido de tornar mais acessível para as pessoas com deficiência de São Paulo do país tecnologia assistiva. E como eu disse, nós temos um sonho e nós temos tudo para fazer com que isso aconteça. Que nós temos universidades, pesquisadores, indústria, que é fazer com que São Paulo se torne o grande centro de desenvolvimento de tecnologia da América Latina. Agora vamos falar sobre cultura, então. Projetos para a área de cultura. Eu li um projeto que chama Moda Inclusiva, né? Que muita gente não entende, mas a pessoa com deficiência ela precisa estar na moda também, né? E a moda inclusiva é fantástica. Fala um pouco desse projeto. É sensacional. Eu fico emocionado porque a moda é um direito das pessoas, né? Sim, E quando a gente fala no direito de se vestir da forma como a gente gosta, da forma como a gente quer, de se sentir bem quando andamos na rua, né? O cadeirante quando está passando pela rua, é sensacional. E a moda não vê ou não via a pessoa com deficiência. Aliás, não é só a pessoa com deficiência, é o idoso, é a gestante, né? Não via como um mercado potencial para ser explorado. Então a gente está com o concurso de moda. Esse concurso foram apresentados 98 projetos de todo o país, não foi só de São Paulo, nós recebemos projetos do país inteiro. Selecionamos 20 desses projetos, fizemos o desfile dos 20 projetos lá no nosso museu. Museu da Inclusão. Não, foi feito na Pinacoteca, que é um Ah, tá. lugar maravilhoso, lindíssimo.
Nós tivemos empresários, nós tivemos pessoal da São Paulo Fashion Week, nós tivemos, enfim, nós tivemos representação do mundo da moda, todos ficaram emocionados. E Incrível. foi um momento realmente especial, projetos maravilhosos. Eu cito o meu caso, William. Eu uso Uhum. prótese. Eu, para usar a minha calça, se eu coloco a prótese antes, eu não consigo vestir a calça. Se eu coloco a calça, eu não consigo colocar a prótese depois, porque não passa a prótese enfim, pela bainha e tal. Então eu mando, olha que simples, eu mando colocar um zíper invisível na perna direita. Eu abro o zíper, abro a perna da calça, coloco a prótese, ou quando for tirar a prótese, a mesma coisa. É um exemplo simples de uma coisa que pode representar um problema seríssimo, um estresse seríssimo a cada momento que eu vou vestir a calça. O cadeirante, ele não pode sofrer grandes variações de temperatura. O tetraplégico não pode sofrer essas variações. Então, uma roupa com a tecnologia atual, que permita que não haja grandes variações, enfim, são exemplos de como é possível a atividade empresarial também olhar para a pessoa com deficiência como sujeito ativo economicamente e que é um público para ser conquistado. A Muito bom. moda é um exemplo disso. Muito bom. Marcos, e no Museu da Inclusão, o que que o visitante pode encontrar lá? Eu fiquei curioso. Eu vi um dia você fazendo uma live lá do Museu da Inclusão. Como é que É é muito isso? legal. O museu fica na sede da Secretaria, no Memorial da América Latina, portal número 10, é aberto para o público geral. Nós temos uma parte de exposição permanente e uma parte de exposição temporária, né? Uhum. Então, agora, por exemplo, nesse momento, o museu está fechado, Tá. porque acabou de sair uma exposição temporária do Osmar Santos. Você lembra do Osmar Santos? Sim, sim. Maravilhoso narrador esportivo, né? Uma pessoa notável, sofreu um acidente, perdeu a capacidade de fala, é cadeirante, e passou a trabalhar com arte terapia, e em função da terapia começou a pintar. Então, ele tem quadros. Nós fizemos a apresentação dos quadros dele, acabou agora no comecinho desse mês de outubro, e agora nós fizemos o museu para preparar a próxima exposição, que é dos 30 anos do Comitê Paralímpico Brasileiro. Vai ser uma exposição muito bonita, muito legal, falando do paradesporto, que é algo que está sendo notável e tem conquistado cada vez mais posições no ranking mundial, os nossos jogadores, os nossos atletas do esporte paralímpico. Pois é, essa era uma pergunta que eu ia fazer. Como é que o estado de São Paulo se tornou referência no esporte paralímpico? Onde começou esse trabalho? Começou no interior? Como é que foi isso? Então, algumas atividades. A primeira delas foi a construção do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, CTPB, que fica no quilômetro 11,5 da Imigrantes. Isso fez toda a diferença. Esse foi o grande legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Brasileiros, que foi no Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida, esse foi o grande legado. Por quê? Porque esse é um ambiente de treinamento com a mesma qualidade do ambiente de competição. Então, por exemplo, a nossa pista de atletismo é a melhor que tem no Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma. O atleta paralímpico treina lá e depois ele está habilitado para competir em qualquer lugar do mundo. Aliás, no mês passado, aliás, no começo desse mês, nós tivemos em Nova Delhi o Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico e o Brasil ficou em primeiro lugar, William. Nós ultrapassamos a China, nós ultrapassamos os Estados Olha Unidos, isso. nós ultrapassamos todas as potências, ficamos em primeiro lugar, histórico isso, no Campeonato Mundial de Atletismo. Por quê? Porque eles treinam a natação, é uma piscina que veio da Itália, toda preparada para a natação de alto rendimento. Ela não faz onda, por exemplo, porque a onda atrapalha a pessoa que está do lado. Então, ela é inteirinha preparada para isso, assim como nós temos equipamento de bote paralímpica, de judô, de esgrima, tênis de mesa, futebol de cego, goalball. O goalball é um esporte que só tem no Paralímpico, são 3 cegos de cada lado, que arremessam a bola para fazer gol no lado, no adversário, no lado oposto. Para ter uma ideia, a seleção do Canadá, ela, para os Jogos de Paris, né, Uhum. do ano passado, ela veio treinar no nosso treinamento, daqui do treinamento foi para Paris. Ela estava mais próximo de Paris, ela Incrível. veio para cá, treinou aqui a seleção de goalball E e depois foi para daqui lá. foi para Paris direto para competir em Paris. Nós temos também
os jogos escolares. Esse é no Brasil inteiro, mas São Paulo tem uma força muito grande. São os nossos jogos jovens começando a praticar para desporto. Nós temos os jogos regionais, onde os municípios, foi uma criação desta gestão, os municípios apresentam seus atletas. E os atletas competem, os atletas medalhistas olímpicos, perdão, paralímpicos, porque esses jogos regionais têm classificação para o ranking mundial, com hábitos oficiais, com medição de tempo adequada, vem treinar. E nós temos o time São Paulo. O time São Paulo é muito especial. A secretaria, o governo do estado, via a secretaria, patrocina hoje 154 atletas de alto rendimento. Quando eu falei do último Mundial, que foi no começo desse mês, Mundial do Atletismo, quase 60% das medalhas do Brasil foram obtidas por atletas nossos, do time de São Paulo. Eu vou te dar um exemplo dessa semana, William. Nós tivemos o Mundial de Ciclismo do Rio de Janeiro, do Paraciclismo do Rio de Janeiro. Os principais atletas do mundo, medalhistas de ouro de Paris, estavam disputando. E uma atleta nossa, a Sabrina Custódio, uma brasileira, na prova dela, ela não só ganhou a medalha de ouro, conquistou a medalha de ouro, mas ela conquistou o recorde mundial. Para ter uma ideia da dimensão do que isso representou, nunca um ciclista brasileiro, no Olímpico, no Paralímpico, homem ou mulher, jamais um atleta do ciclismo brasileiro conquistou um recorde mundial. Foi a primeira vez na história do Brasil, essa conquista foi da Sabrina. Fantástico. E a Sabrina é do time São Paulo. Eu conversei com a Sabrina disse, Marcos, sabe por que eu conquistei? Porque eu pude ficar o mês inteiro no Rio de Janeiro me ambientando para o velódromo. Eu fiquei treinando, porque o velódromo do Rio de Janeiro é um velódromo oficial, pista de madeira, é um velódromo coberto, e ela treina em Indaiatuba, que é um velódromo de cimento aberto. Então, ela ficou o mês inteiro no Rio treinando. E ela disse, eu só consegui fazer isso porque o time São Paulo, o governo do estado, a secretaria, me financiam. Me permitiu ficar treinando um mês inteiro no Rio e com isso eu alcancei. Agora, William, Sabrina não tem as duas mãos, não tem uma perna, não tem uma parte da perna, ela usa prótese, e na outra perna ela não tem os dedos do pé. Nossa, e essa mulher, incrível. com todas essas situações dela, não tem as duas mãos, não tem metade da perna dela usa prótese, não tem da perna direita, não tem os dedos da perna esquerda, ainda assim ela alcançou algo inédito no ciclismo, que foi o recorde mundial. Que bacana. O Marcos, o nosso tempo está se esgotando aqui, mas tem mais duas perguntinhas para você. Vamos conversar sobre. Eu li uma pesquisa, um levantamento, acho que era do Procon, se eu não me engano, era do Procon, que as pessoas com deficiência, elas afirmavam que elas eram impedidas de fazer compras de algum produto ou serviço por causa da deficiência. E o índice chegou nessas pesquisas em lojas virtuais a 67% e em lojas normais 74%. Você vê que coisa incrível. O comércio perde negócios pela falta da inclusão. É isso mesmo? E o turismo também, né? Que você chegou a falar comigo isso, não é? Comércio teatro, o que nós estamos fazendo? No Movimento Também Inédito, nós vamos fechar uma parceria com a APAS, Associação para os Supermercados. Nós vamos treinar os supermercados, vamos qualificar os servidores dos supermercados para recepcionar, para transformar o supermercado num ambiente acolhedor para a pessoa com deficiência. E estamos fazendo a mesma coisa com a Associação dos Bares e Restaurantes. Nós estamos fazendo com que os bares e restaurantes de São Paulo, do estado de São Paulo, sejam ambientes acolhedores. É uma iniciativa inédita, né? Então, nós fazemos com que o comércio comece a perceber a importância de atender bem a pessoa com deficiência. E, ao lado disso, de também ter funcionários com deficiência, né? Que é a partir do emprego que a Secretaria também trabalha, porque assim ela cria um ambiente bastante amistoso, porque ela percebe que a pessoa com deficiência é um profissional que vai servir a ela e que vai criar um ambiente para que outras pessoas sirvam desse supermercado, desse restaurante ou desse bar. Do turismo, nós fechamos uma parceria inédita também com a USP. Nós estamos patrocinando um programa da USP, a USP junto com a Secretaria de Turismo, meu amigo Roberto Lucena,
A USP os alunos da USP do curso de turismo vão fazer um levantamento da acessibilidade dos principais pontos turísticos de São Paulo, vão verificar o nível da acessibilidade e vão orientar, vão fazer cursos para os gestores de como preparar, como melhorar essa acessibilidade. Para quê? Para tornar esses pontos turísticos competitivos em São Paulo, no Brasil e no mundo, para que pessoas com deficiência do mundo inteiro saibam que chegando nesses pontos do estado, nessas cidades, e São Paulo tem praias muito bonitas, São Paulo tem um interior maravilhoso, saibam que ela pode ir fazer turismo nesses locais, que elas terão um ambiente bastante propício para que elas se sintam à vontade e curtam a natureza, curtam o esporte, curtam tudo que as nossas cidades podem lhe oferecer. Começa a ser explorado, com muitas pessoas, né? Essa situação É de a gente vai envelhecendo e a gente vai chegando nisso também. É isso aí. Marcos, a Por isso última que eu digo pergunta que é para todo mundo. Por no isso que eu mundo digo que é inteiro. para todos, porque o vigor da juventude, na É, medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo. sim, Então, claro. começa Você a vai ter precisando de lugar uma adaptado. situação. É, É isso aí. para você fazer o turismo. Por que tem que É parar isso de aí. fazer turismo quando a gente envelhece ou quando a gente tem algum Exatamente tipo de isso. limitação? Isso está errado. Marcos, só para encerrar aqui, a última pergunta para você. Se você tivesse de escolher uma entrega transformadora até o fim do seu mandato para a pessoa com deficiência em São Paulo, qual que seria? Seria a disciplina que nós criamos no âmbito da secretaria, uma disciplina de nível universitário. Não existe no mundo, pode procurar por aí, você não vai achar. Nós chamamos de disciplina paulista de acessibilidade e inclusão. Essa disciplina é oferecida para estudantes de nível de graduação, nesse momento, da USP, da Unesp, da Unicamp e da Univesp, que são as principais universidades da América Latina, para qualquer área do conhecimento humano, e é uma disciplina, por enquanto, optativa, facultativa, mas oficial e que dá crédito. William, nós temos essa disciplina, aulas de ética, de história, de direitos, aula de desenho universal, aula de capacitismo, enfim, nós temos um painel muito grande, dando ao estudante, que é o futuro advogado, o futuro comunicador, o futuro professor, o médico, o arquiteto, o engenheiro, condições de trabalhar com a pessoa com deficiência. Nós oferecemos pela primeira vez em janeiro desse ano. USP, Unesp, Unicamp e Univesp toparam e fizeram oferta para os seus alunos. Nós queremos fechar junho, William, fechar junho e julho ter os números, chegar a 1.000 estudantes. Imagina a revolução que 1.000 estudantes Incrível. entrando no mercado de trabalho, nós não alcançamos 1.000, nós alcançamos 10.800 estudantes, É William. mesmo? 10.800 estudantes de todas as áreas Incrível. do conhecimento humano que vão entrar no mercado agora de trabalho, podendo trabalhar também com pessoas com deficiência. Para mim, isso é de fato uma transformação, porque a gente passa a ter essa juventude, esses nossos jovens, um olhar humanizado para a situação das pessoas com deficiência. Muito bem, Marcos. Obrigado. Nosso tempo se esgotou aqui. Obrigado pela sua entrevista, secretário. Muito obrigado. Você vê aí que a inclusão não é apenas um direito, é um compromisso, né, de toda a sociedade, não é isso? É isso aí. Obrigado, Marcos da Obrigado, Costa. William. Pode falar.